Fala, piazada! No vídeo de hoje o assunto é solda TIG, o processo de solda que vem ganhando cada vez mais espaço nas oficinas e vem se tornando uma preferência entre muitos profissionais de solda. E nesse vídeo eu vou te mostrar todos os recursos de uma fonte de solda TIG profissional, a Vulcano 205P ACDC. Indicada para os mais variados tipos de soldagem. No processo TIG, ela solda materiais ferrosos, como o aço carbono e suas ligas, o aço inoxidável, e também ela solda metais não ferrosos, como cobre, latão, níquel, entre outros, incluindo o alumínio. A Vulcano TIG 205P solda também no processo MMA e permite o uso de diversos eletrodos, como por exemplo o 6013, o 7018, o 6010, os mais conhecidos, entre outros eletrodos. Bom, aqui eu já deixei ela preparadinha, ela já está montadinha, tudo ligado aqui atrás, ligado no gás argônio, né? Tocha já ligada, aqui eu estou usando uma TTB 26 da Balmer, eletrodo de tungstênio já no lugar, ponta vermelha, e eu deixei tudo montadinho porque quando eu estiver mostrando para você as funções da Vulcano, eu vou estar ilustrando para que você possa ver as oscilações de tensão, de pulso na prática, tá? Com a tela escura a gente vai mostrar e não vai dar tempo de fazer todo tipo de soldagem que ela permite aqui. Daria um vídeo aí de pelo menos umas 5 horas. Então eu vou mostrar aqui as funções, né? E a gente vai estar ilustrando ali o que acontece em cada função. Vamos lá então, eu vou ligar a Vulcano TIG, vai acender o painel principal, vou levantar aqui a proteção para a gente ter acesso aqui aos controles de ajuste de todas as funções. Bom, aqui à primeira vista a gente vê que é um painel bastante simples, né? Pelo menos a gente não tem aqui um botão para cada tipo de regulagem de parâmetro de soldagem, mas nós temos aqui botão de seleção, onde a gente com eles faz a seleção aqui nos modos que a gente preferir, né? Então aqui na interface principal eu tenho, né, 3 interfaces de seleção, de configuração. Aqui nessa primeira é a seleção de função, onde a gente vai aqui selecionar se a gente quer TIG alta frequência, TIG lift ou eletrodo, né? TIG alta frequência com o início do arco em alta frequência, né? Não precisa encostar o eletrodo de tungstênio na peça para iniciar o arco. TIG lift já precisa arriscar o eletrodo para iniciar o arco, né? E eletrodo a gente, né, vai ver mais no finalzinho. Aqui na do meio nós temos os parâmetros de soldagem, né? Então nós temos aqui alguns parâmetros e esses parâmetros eles mudam dependendo do que foi escolhido anteriormente, né? No caso anteriormente ele está selecionado aqui TIG alta frequência em corrente alternada AC, modo 2 tempos, que é o que está aqui já nessa segunda interface. Pode ser modificado para 4 tempos, né? Nós já vamos ver isso. E na próxima nós temos aqui as configurações do sistema, onde a gente pode aqui, né, trabalhar aqui linguagem, já está em português, né, unidade, bip, posso desligar, né, deixar silencioso, luminosidade, posso aqui alterar, né, vai mexer aqui na luminosidade da câmera, então eu vou deixar aqui para que a gente tenha uma boa visão do todo. E reset de fábrica, que eu posso resetar as configurações que foram feitas aqui, inclusive as memórias salvas, né? Eu vou mostrar como salvar as memórias de soldagem aqui. Esse aqui é uma parte que praticamente a gente não mexe, a gente vai trabalhar mais, né, nessa primeira e nessa segunda, fazendo aqui as configurações para a solda que a gente precisa. Uma vez escolhido aqui o modo de soldagem, os parâmetros aqui nesse painel principal, entra-se no modo de configuração dos parâmetros de soldagem, né? Então a gente já volta aqui, vamos voltar lá no início, aqui na primeira interface de seleção de função. Aqui eu seleciono o tipo de solda que eu quero, se é TIG alta frequência, lift ou eletrodo. Ele já está selecionado aqui alta frequência, então mesmo que eu traga aqui para baixo, se eu não apertar o botão, ele volta para o que está selecionado. Então já está aqui alta frequência. Aqui agora, no segundo, o tipo de onda. No caso aqui,
eu tenho algumas ondas, né, alguns tipos de onda em corrente alternada, elas sozinhas ou mistas, né? E tenho também lá no topo a corrente contínua, DC, né? Então é essa aqui que eu vou deixar. Aqui está selecionado nessa primeira interface de função. Vou passar para a próxima. Aqui nessa interface, então, nós temos algumas opções aqui do que foi escolhido lá. Dependendo do que a gente modificar, algumas delas ficam indisponíveis. É o caso aqui do modo repetido. Nós já perdemos aqui, né, duas funções aqui. Então, tudo aqui é relativo. Isso aqui vai depender muito do que foi selecionado lá ou até mesmo aqui. Então, aqui nesse primeiro nós temos aqui 2 tempos, 4 tempos e o modo repetido. Isso aqui diz respeito ao acionamento do gatilho na tocha. Então, no modo 2 tempos, eu vou apertar o gatilho, vou manter pressionado enquanto eu faço a soldagem. Terminei a soldagem, soltei o gatilho, o arco se fecha, né? Então, esse é o 2 tempos. 4 tempos, eu vou apertar e soltar. Eu vou ficar soldando sem estar pressionado o gatilho. Quando eu quiser parar a solda, aperto e solto novamente. Esse é o modo 4 tempos. E o modo repetido, ele é como se fosse o pulsado, só que ao meu comando. Então vai ser definido uma corrente de base e uma de topo. E ao apertar, né, eu faço a troca entre uma e outra. Eu vou alternando corrente baixa, corrente alta, corrente baixa e alta, ao meu critério, ao tempo que eu defini aqui no dedo. Aqui eu vou deixar no 2 tempos. Próxima função, pulsado. Pulsado, o que é o pulsado? Pulsado é uma oscilação entre uma corrente alta e uma corrente baixa. Isso a gente determina ao colocar aqui em ON, ele já vai sinalizar aqui que está no modo pulsado. Nós vamos ter lá na configuração dos parâmetros de soldagem, né, mais alguns parâmetros a serem configurados e tempo, né, onde a gente vai ter uma oscilação, vai ter uma pulsação entre uma frequência alta e uma baixa. Ele é quase como se fosse um modo repetido, só que de forma automática, claro, configurada por nós a questão do tempo e frequência, né, dos pulsos. Posso deixar aqui ligado ou desligado, dependendo do tipo de solda que eu for fazer. Próximo parâmetro é o pontos, que a gente tem a opção de escolher aqui em segundos. Ele vai de fração de segundos até 20 segundos. E é um ponto mesmo. O arco de solda ele abre e ele vai ficar aberto, né, pelo tempo que a gente determinar aqui, né, que vai de 0 a 20 segundos. A posição 0, ele está desligado. Na sequência a gente tem aqui o Key Start, ou início rápido. Nessa função, a máquina ela manda um pulso mais forte, com uma frequência mais forte já logo na abertura do arco elétrico, o que ajuda na fusão da junta de solda. O tempo de pulso, ele varia, ele vai de 0 a 60 segundos, dependendo da espessura da chapa e do quanto essa primeira junta ali ela precisa de um auxílio nessa primeira fusão. Próximo aqui é o arco dinâmico. O arco dinâmico ele funciona como uma espécie de estabilizador entre a tensão do arco de solda e a corrente que é enviada pela fonte. Se, por exemplo, a tensão do arco diminui, a fonte manda mais corrente. Se a tensão do arco aumenta, a fonte ela diminui a corrente. As vantagens do arco dinâmico são uma soldagem mais rápida, arco estável e menos deformação nas peças. Próximo aqui, Multitech. Aqui o sistema ele reduz a saída de calor, o que é ideal para peças mais finas, peças abaixo de 1 milímetro. A solda aqui ela se dá por pequenos arcos de solda
e em intervalos bem curtos, mas que são suficientes para que a peça resfrie, evitando deformação durante a soldagem. A frequência dos golpes ela pode ser feita de 1 a 6 Hz, não é? E quando ela está aqui selecionada e tem aqui uma certa frequência, ela aparece aqui, nós não temos aqui disponível nem o arco dinâmico e nem o Kickstart, né? À medida que eu coloco em 0, está em off, Kickstart e arco dinâmico ficam disponíveis. Esses são os recursos então disponíveis para corrente contínua. E para corrente alternada, vamos trazer aqui, vou selecionar corrente alternada, vamos voltar. Aqui a gente já tem uma modificação. Aqui em cima a gente continua com o modo 2 tempos, 4 tempos e o repetido, basta selecionar aqui, o pulso, pontos. E o que muda são esses 3 novos recursos aqui que apareceram para a corrente alternada, que é o ACDC misto, né? Corrente alternada, corrente contínua, um misto das duas. E isso pode ser regulado aqui, ó, o quanto eu quero de corrente contínua na minha corrente alternada. Esse misto das duas correntes é ideal para soldar peças de grande porte, porque facilita o início da poça de fusão e aumenta o poder de penetração e também a velocidade de solda. Aqui em 0 deixamos em off. Fusão extra, ela cria uma poça de fusão permeável e precisa e permite que peças muito leves sejam soldadas com a ponta do eletrodo bem semelhante à que é usada na solda de corrente contínua. Fusão extra, ela pode ser colocada aqui em percentual que vai de 1 a 80%. E por último aqui, multi-onda, o operador pode escolher os diferentes tipos, diferentes formas de onda, dependendo da ocasião, do hábito e da peça a ser trabalhada. Estes então são os recursos que nós temos aqui para corrente alternada e corrente direta. Eu vou voltar aqui, vou mudar os parâmetros, vou deixar aqui em TIG alta frequência, vou mudar aqui de corrente alternada para corrente contínua e a gente vai entrar agora no modo de configuração dos parâmetros de soldagem. Apertando aqui, a gente entra aqui no modo de configuração dos parâmetros. Próxima configuração é a rampa de subida, representada aqui nesse diagrama por uma rampa mesmo, né, de subida. A gente seleciona ela, veja que ela ficou vermelhinha, e aqui eu tenho o valor dela que está em 2 segundos, está em tempo. E esse tempo é de 0 a 10 segundos. E esse tempo é o tempo que vai levar para que a corrente que está aqui de base, né, a corrente inicial, a corrente de arranque, como está representado aqui, leve para chegar até a corrente de topo. Então eu tenho aqui 2,5 segundos, que é o tempo de transição entre essa corrente e a corrente mais alta, que já está representada aqui em 78 amperes. Posso mudar ela, deixar mais alta, mais baixa, fazendo a regulagem de 5 a 200 amperes. Né? Então vou deixar aqui em 100 amperes. Bom, corrente de topo, então é aqui onde acontece a solda. Né? O próximo parâmetro é a rampa de descida. Né? A rampa de descida semelhante à de subida. Nós vamos ter aqui uma transição de corrente entre a corrente de topo e a corrente final, aqui embaixo, que está em 38 amperes. Então, aqui o tempo que vai levar. Né? Eu posso colocar de 0 a 10 segundos, esse tempo que vai o arco diminuir de corrente de 100 amperes para 38 amperes, que está aqui na corrente final. E por fim a gente tem aqui o pós-gás, representado aqui por um pequeno cilindro. Né? Aqui também está em tempo, assim como lá no início, né? No pré-gás nós temos aqui o pós-gás. O pós-gás é para o final de solda, onde o arco de solda ele se fecha, né? Ele apaga e continua saindo gás na tocha para que
esse gás continue protegendo a poça de fusão contra a oxidação. E o tempo de vazão ele é determinado aqui de fração de segundos até 10 segundos, dependendo do tipo de solda, do quanto está quente a peça. Você regula aqui a quantidade de gás que você precisa que saia ao final da solda. Bom, aqui a minha máquina então ela está configurada, tem algumas informações aqui que ficam na tela, corrente de topo, né? Sempre aqui a informação do que está selecionado nessa parte. Aqui indica que ela está aqui em alta frequência, no modo TIG, em corrente contínua, no modo 2 tempos. Posso fechar aqui, fazer a soldagem e eu sei como ela está configurada aqui, vendo todas essas informações que estão na tela. No modo de arco pulsado, nós temos que fazer aqui a configuração, selecionar aqui na interface de configuração o modo pulsado, colocar em ON, vamos voltar lá, e você veja que nós temos aqui já parâmetros diferentes a serem selecionados, a serem configurados. Aqui no modo pulsado nós temos as mesmas configurações que você viu anteriormente e com algumas mais que nós precisamos aqui configurar com relação ao pulsado. Então nós temos aqui o pré-gás, a corrente de partida, nós temos a rampa de subida, corrente de topo, que aqui está representada em 100 amperes, e a corrente de base, que está aqui representada em 30 amperes. Então posso configurar, aqui nós vamos ter uma oscilação no modo pulsado dessas duas correntes, de 100 e 30. Elas podem ser, claro, configuradas para mais ou para menos. Então, modo pulsado a gente vai ter essa oscilação, que pode ser mais lenta ou muito mais rápida, dependendo da configuração que a gente vai fazer aqui agora. As configurações de pulso, aqui eu vou configurar o pulso entre a corrente de base e a corrente de topo. Então, colocando aqui, a gente vai ter aqui a configuração do ciclo de trabalho. Essa configuração ela define a proporção de tempo em porcentagem entre os ciclos da corrente de topo e corrente de base. A configuração neutra do pulso é de 50%, ela pode ser regulada de 5% a 95%. Aqui é neutro, aqui o pulso de corrente entre topo e base são iguais. Quanto menor, menor calor, quanto maior, maior calor. Próxima configuração é a frequência de pulso, dado nesse símbolo aqui. Essa configuração é dada em Hz e essa aqui você define nessa configuração a taxa de saída alternada entre a corrente de base e a corrente de topo. Essa frequência aqui ela vai de meio Hz até 999 Hz, quase 1000 Hz, e pode ser bem baixinha a frequência do pulso ou pode ser bem mais alta, vai depender do tipo de solda. O restante aqui das configurações, temos aqui a rampa de descida, temos aqui a corrente final e o pós-gás. Não muda aqui nada. Então essa daqui são as configurações para uma soldagem em corrente contínua com modo pulsado ligado. Bom, vou alterar aqui para corrente alternada. Aqui no primeiro interface vou modificar aqui corrente alternada. Vamos voltar lá. Veja que agora eu tenho mais duas configurações a fazer aqui no modo de corrente alternada, no caso para uma soldagem em alumínio. As demais configurações aqui continuam as mesmas, nós só temos aqui agora a configuração do balanço da corrente alternada e da frequência da corrente alternada. Então eu estou aqui selecionado no último, basta avançar mais um, ele já entra aqui no balanço. O balanço ele ajusta de -5 ao +5 e o equilíbrio é em 0. O balanço ele ajusta o equilíbrio entre os ciclos de corrente alternada, direta e reversa, no modo, claro, de corrente alternada. Aqui o balanço ele influencia na limpeza do material de solda e na relação do calor entre tungstênio e metal de base. Por exemplo, para soldagem em alumínio, que a gente precisa fazer a bolinha na ponta do tungstênio, ao contrário do eletrodo apontado, no alumínio a gente precisa fazer essa bolinha brilhante. E aí que entra o balanço, e a gente pode colocar muito mais calor no tungstênio para que a gente consiga derreter e formar a bolinha.
Próximo aqui é a configuração da frequência. Vamos lá, frequência em corrente alternada. No caso aqui está 51 Hz. Aqui você vai regular a frequência de 50 a 250 Hz, dependendo da ocasião. No ajuste da frequência da corrente alternada, você controla a forma do arco de solda. Uma frequência mais alta, arco mais fechado, maior penetração e menos aquecimento. A frequência mais baixa, arco mais amplo e suave. Então a frequência aqui é ajustada conforme a necessidade da soldagem. Uma vez feita a programação, gostei, usei ela, tá top, posso guardar essa programação para depois acessar ela novamente. Basta segurar aqui apertado, vai entrar aqui, posso salvar em um espaço vazio, não é? Ou posso salvar em cima de um programa qualquer aqui, que ele vai substituir o programa anterior. Apertei, está salvo. Para mim acessar, basta segurar aqui, está aqui o programa, prontinho para mim usar novamente. Bom, até aqui você viu a quantidade de recurso que a Vulcano TIG 205 oferece. Isso só no processo TIG, né? E temos ainda o eletrodo revestido. E no eletrodo, será que tem recurso a mais ou é simplesmente colocar o eletrodo ali e soldar? Tem recurso bastante legal, vou mostrar para você agora. Bom, para o eletrodo revestido, claro, tem que remover a tocha e agora a garra negativa, ela vai aqui no negativo onde estava a tocha e o porta-eletrodo aqui no positivo. Eletrodo revestido, vamos voltar aqui à interface de seleção de função. A gente vai selecionar aqui eletrodo, a gente vai selecionar a corrente, se é contínua ou alternada, dá para soldar eletrodo com corrente alternada, soldar na corrente contínua. O próximo, configuração, nós temos aqui agora 3 opções, diferente, né, do que nós tínhamos aqui no processo TIG. Então nós temos aqui o Hot Start, temos o Arc Force e o modo pulsado. Temos aqui o pulsado para o eletrodo revestido também, ó, que bacana. Aqui no Hot Start nós temos uma função muito legal. Aqui a fonte ela manda uma energia extra, já logo na abertura do arco, para evitar aquela resistência que o eletrodo tem de abrir o arco, né? É ideal, é excelente para quem vai fazer uma solda e o eletrodo fica grudando ali. Você precisa fazer essa solda com uma corrente mais baixa e você não quer que o eletrodo fique grudando logo na abertura do arco. Você regula aqui o Hot Start, ele vai de 0 a 100, ele está representado aqui de 0 a 10, mas a gente pode ver aqui embaixo que ele vai de 0 a 100, ele fica sempre aqui, né, mostrando o quanto foi regulado o Hot Start. A seguir nós temos o Arc Force, que basicamente é um controle inteligente que aumenta a potência de soldagem se detectar que a tensão da soldagem, que a tensão do arco está muito baixa. É ideal isso daqui para soldas, principalmente soldas fora de posição, onde você precisa encostar um pouco mais o eletrodo, e nessa encostada mais o eletrodo ele tende, né, o arco tende a baixar a tensão e a máquina manda essa força extra para que não fique engasgando o eletrodo. Você pode regular aqui também de 0 a 100, dependendo aqui da necessidade da soldagem. O próximo e último aqui é o pulsado, semelhante ao pulsado do processo TIG. Posso ligar ou desligar. Ele vai oscilar aqui no pulsado entre uma corrente de topo e uma corrente de base. Muito bacana isso daqui. Se você quiser fazer uma solda, por exemplo, ponto a ponto, sem precisar interromper o arco de solda, né? Esse recurso aqui é muito bacana. Bom, pulsado aqui vou deixar em off para mostrar aqui agora os parâmetros de configuração da soldagem por eletrodo revestido. Veja um diagrama bem simples, com o pulsado muda, eu já mostro, né? Mas nós temos aqui inicialmente o Hot Start aqui em cima, que é aquela força inicial, né, para você fazer a abertura do arco sem que o eletrodo fique grudando, né? Esse é um exemplo de um dos usos do Hot Start. Pode ser regulado aqui também, né? Você pode regular lá na interface ou aqui, ó. Você pode regular, veja que ele modifica ali.
O próximo aqui é o tempo, né? O quanto tempo vai ter o hot start. Vai de 0 segundo até 5 segundos. É o tempo que vai ter essa força extra logo no início, na abertura do arco. O próximo é corrente de topo. Está mais baixinha, mas é a corrente de topo. É a corrente que vai acontecer toda a solda, né? Tá aqui em 80 amperes, vai de 5 a 200 amperes. O próximo aqui, o arc force, também pode ser regulado aqui na hora, não é? Então tem a regulagem aqui, posso salvar esse programa clicando aqui, né? Posso deixar ele sem salvar. No modo pulsado, vou voltar aqui, vou ligar o modo pulsado, tá em on, vou voltar lá. Veja que aqui eu já tenho aqui a configuração do pulsado, semelhante à configuração lá do processo TIG, né? Então voltando lá no início, tenho lá o hot start, o tempo do hot start em segundos, a corrente de base agora já não é mais de topo, porque nós vamos ter aqui uma oscilação entre essa corrente e essa, corrente de base, corrente de topo. Corrente de base está em 40 amperes, corrente de topo aqui em 60, pode ser mais alto, mais baixo, dependendo do material e do tipo de soldagem. Aqui o ciclo de trabalho do hot start, né, o quanto eu quero de uma ou de outra carga, e aqui a frequência do pulsado, que vai de meio Hz a 400 Hz. E o próximo, né, nós temos aqui o arc force semelhante à configuração anterior. Muito simples de fazer a configuração. Se eu quiser, posso salvar. Apertando aqui, vai abrir aqui para mim salvar, posso escolher aqui um espaço vazio, tenho o 8 vazio, salvei no 8. Vou ligar ela, preciso acessar aquele programa, seguro aqui apertado, vou lá no 8, tá aqui prontinho para mim usar também. Bom, a essa altura você deve estar tão admirado quanto eu fiquei quando eu vi a quantidade de recursos que a Vulcano TIG 205 entrega e a facilidade que é configurar os parâmetros de solda. Deixo aqui minha forte recomendação para você que busca qualidade e praticidade em um só equipamento, um equipamento completo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, curte e comenta o que achou da Vulcano TIG e o que você gostaria que eu mostrasse dos equipamentos da Balmer nos próximos vídeos. Eu fico por aqui, obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!